curso auxiliar administrativo do Pronatec sobre juventude digital, progresso ou retrocesso. Cada grupo terá uma quantidade de tempo para estar falando, argumentando sua posição. Vai começar pela Mariane, que vai começar pelo progresso, e depois vai passar pelo retrocesso, que são por vocês. Então, enquanto um estiver falando, o outro observa. Eu sou a favor das tecnologias digitais. Com o avanço das tecnologias, a partir da década de 1990, que foi ficando mais popular, as pessoas tiveram mais acesso a informações com mais facilidade, inclusive a criação de novas coisas, por exemplo, novos modelos de celulares, novos computadores, criações de robôs. Então, um dos exemplos que a gente tem hoje que é bem utilizado por nós no dia a dia são as redes sociais e o próprio celular, que a gente não larga um. Então isso pode ser usado em qualquer faixa etária e ajudar a gente a incluir no meio da sociedade. Através das redes sociais, por exemplo, a gente tem um contato com o mundo que a gente não conhece, que a gente não pode estar lá. Então isso é importante pra gente porque isso ajuda muito, não só na forma como a gente vai conviver com as pessoas, mas também na área profissional e em outras áreas que a gente pode necessitar muito desses meios tecnológicos que vêm avançando a cada dia mais. Bom, então nós devemos explorar essas tecnologias. Uma das formas é criando grupos no Facebook, criando com o nosso Pronatec, que é uma forma de avaliar, uma forma de estar sempre conectado, sempre ajudando um ao outro. E nas escolas, hoje em dia, nas escolas mais evoluídas, todos os alunos já têm seu próprio computador, portátil, seu tablet, para estar pesquisando, para estar sempre se envolvendo, sempre interagindo com os colegas de classe e sempre compartilhando o saber. E essa é uma forma de avançar ainda mais a sabedoria, a educação, utilizando o lado bom desses meios. A tecnologia se transformou num verdadeiro laboratório de criação que ultimamente seduz os jovens, como se diz, motivam eles a criar coisas novas, desafiar os modelos tradicionais. Pois é. Hoje em dia a gente estava fazendo algumas pesquisas e a gente descobriu que muitas igrejas, um exemplo, utilizam as redes sociais como uma forma de fazer a evangelização dos jovens. Porque através de uma rede social, por exemplo, o Facebook, um grupo, como já foi citado aqui, as pessoas elas podem se juntarem para falar de alguma coisa que elas não podem estar juntas, uma frente a frente com a outra. Mas elas têm uma forma de se expressar e isso ajuda até as pessoas mais tímidas a se incluírem mais no meio social, porque através da rede social elas podem expressar o que elas querem, que elas poderiam dizer para alguém de uma forma assim menos, digamos que, sem que deixe ela constrangida. E isso é interessante porque muitas pessoas têm se aproveitado de uma forma bem legal essas tecnologias que vêm surgindo atualmente, que muitas pessoas consideram ruins, porém pode ser bem aproveitado, se souber utilizar. Através desses meios, em vídeos, pelo Facebook e tal, você também consegue interagir de uma forma, igual a Sara estava falando, uma forma menos vergonhosa. Você consegue falar o que você tem para dizer sem sentir vergonha daquilo que você está falando ou sem ficar constrangido, porque muitas pessoas não conseguem falar em público, então através de vídeos, através de chats, isso fica muito mais fácil. Então, é igual a Sara falou, só completando o que ela falou. É uma forma de interagir, uma forma de interação mais fácil, que ajuda muito. O Brasil hoje está no ranking de 5º lugar dos países que mais utilizam o blog. Os jovens utilizam mais o blog. 50% dos jovens aqui no Brasil usam. E já foi comprovado que isso faz muito bem, ajudam as pessoas a se desenvolverem de forma criativa. E por ser
pela internet ser uma das fontes que as pessoas ficam muito tempo diante dela, isso pode ser bem aproveitado, né? Que as pessoas, tipo, é uma forma de, eu vou estar ali mesmo, eu vou poder aproveitar. Tipo, o grupo que a gente faz parte do Pronatec é um grupo legal que a gente participa de uma forma bem criativa, né? Criada pelos nossos amigos que fazem parte. A gente pode participar, né, todos juntos, de uma coisa que a gente não vai poder estar ali, eu não estou junto com o pessoal agora, é essa hora do dia. Mas tá, eu estou aqui no Facebook mesmo, então lá eu vou dar uma olhadinha e isso ajuda, até mesmo em algumas escolas que poderiam adaptar esse meio de criar algum grupo para que pudessem, tipo, colocar, tipo a Dani faz, a nossa professora, ela coloca lá as ideias que ela tem, o que ela vai dar e a gente vai, aproveita, pega o assunto mesmo antes de chegar na sala de aula. Isso seria bem interessante e todas as escolas ou os professores pelo menos pudessem pegar essa ideia para que a gente pudesse interagir melhor, por ser uma coisa que a gente gosta de fazer. Eu acho que seria bem interessante e alcançaria bem mais a atenção da gente. As pessoas utilizam muito vídeos e blogs para aprender mais e compartilhar sabedoria. Por exemplo, quando você estuda para alguma prova, estuda para fazer algum trabalho, você pode somente ir num site de vídeos, como o YouTube, e pesquisar videoaulas para aumentar ainda o que você sabe, aprender mais, né? Mais do que você aprende na escola, mais do que você consegue estudar num tempo tão curto para estudar como é o tempo da escola. E também você pode ensinar pessoas a mexer, por exemplo, quando você vai criar um blog, criar alguma pasta no Facebook, alguma coisa assim, é só você pesquisar em sites que outras pessoas vão estar compartilhando esse saber com você, vão estar compartilhando a forma como eles aprenderam com você, e assim continua tudo mais fácil. Nós jovens, eu acho que a gente deveria aproveitar bastante essa forma de estar mexendo em blogs, em e-mails, porque um exemplo é os e-mails que a gente vai utilizar bastante quando a gente entrar numa área profissional, digamos que a gente for entrar no mercado de trabalho. Será uma coisa que a gente irá utilizar bastante, será o e-mail e talvez até blogs, né, que de acordo com as pesquisas é considerado uma das grandes formas de aperfeiçoar a leitura e a escrita. Apesar de muita gente discriminar a forma como alguns jovens e adolescentes escrevem no Facebook ou no Twitter ou qualquer outra rede, ou até mesmo por mensagens de celular, isso o e-mail, por exemplo, profissional não pode ter esses tipos de coisas, então isso acaba aperfeiçoando as pessoas a cada dia mais para que possam entrar no mercado de uma forma bem, digamos que, aperfeiçoada. Contudo, a gente deve explorar o lado positivo desses recursos, pois usados de forma produtiva irão ajudar na formação de identidade e estilo. A juventude precisa estar atenta aos meios, às redes sociais, essas coisas, porque afinal quem define o próprio jovem é ele mesmo e não as propagandas que são feitas, porque ele vai fazer a sua escolha e definir o seu destino. Bom, esse foi a exposição do grupo 1, que é a favor do progresso das novas tecnologias, de novas mídias. Agora iremos para o grupo 2, que vai falar sobre o retrocesso que essas novas tecnologias trouxe conforme as argumentações deles. Bom, meu nome é Rafaela e eu vou estar falando porque que eu sou contra a internet de uma forma geral, a rede social. As redes sociais hoje em dia, elas não são muito bem utilizadas. Por quê? Alguns adolescentes, eles acabam perdendo de uma certa forma, a sua identidade. Muitas vezes eles são levados, tipo assim, abrem um site, igual o Facebook, escreve todo o conteúdo e tudo mais, e vai aceitando pessoas que não conhecem. Essas pessoas que não conhecem podem ser pedófilos ou até mesmo pessoas, assim, agenciadoras, que hoje em dia, algumas pesquisas que foram feitas informam que muitos desses adolescentes e menores de idade são aliciados para outros países ou até mesmo são molestados. De uma certa forma, esses adolescentes são bem inocentes. Por quê? Acreditam em tudo que os outros falam e deixam de seguir os conselhos dos mais velhos. Isso não é uma forma muito correta. Por quê? Algumas pessoas adultas, como o pai ou a mãe, deixam de dar informações de seus filhos. O aconselhável é que as gerações passadas possam estar informando esses adolescentes sobre
com o mundo verdadeiro. Por quê? O adolescente muitas vezes chega em casa e se tranca dentro do quarto e fica 24 horas por dia no computador, sem saber o que está acontecendo no mundo real. E acaba criando um mundo virtual onde ele aprende a ter uma vida sexual, digamos assim, virtualmente. Por quê? Ele vai para sites pornográficos, ele vai estar conversando com outras pessoas que ele mal conhece e vai estar passando informações de onde ele mora, onde ele vive. E muitos desses adolescentes, eles acabam sofrendo de certa pedofilia. E em muitos casos, muitos deles acabam morrendo ou desaparecendo. As redes sociais, elas têm como forma alguns riscos sociais, riscos digitais e riscos familiares. Por quê? Cada um desses pontos que eu falei informa uma certa compreensão dessas famílias. Por quê? Esses adolescentes, de uma certa forma, eles particularmente acabam sofrendo com esses riscos. Ou eles param de estudar, ou eles acabam tendo um déficit de atenção, que muitas vezes acontece nas escolas. Por quê? Eu vou estar citando algum desses casos. Rapidinho. Nos riscos familiares ocorrem os pais com alto nível de estresse e o uso de drogas e álcool. Esses casos de pais com alto nível de drogas, desse mundo assim, acabam assim, excluindo seu filho da vida dele. E esses filhos tendem a ficar 24 horas por dia na internet. Por quê? O pai não está dando atenção, não está dando informação do mundo em que ele vive. Os riscos sociais: falta de vínculos ou envolvimento social ou comunitário. Insegurança e falta de proteção social contra a violência. Falta de perspectivas socioeconômicas. Falta de políticas públicas e de fiscalização. Desvio dos recursos públicos nas áreas de educação e saúde. Abuso do poder da mídia e dos canais de comunicação de rede de informação. Falta de fiscalização de servidores, professores e dos sistemas de tecnologia digital. E, hoje em dia, como todos vocês, qualquer adolescente pode perceber que existe um certo idioma, um novo idioma criado pelo adolescente, que é o internetês. Por quê? Em muitos concursos públicos, o adolescente, quando vai fazer um texto, ele acaba abreviando as palavras, como por exemplo, porque acaba ficando PQ, você, VC. Essa abreviatura, ela acaba prejudicando a escrita do aluno e prejudicando ele na nota, ou até mesmo no futuro dele. Nos riscos e riscos multitarefas, sexualidade virtual problemática, riscos de pedofilia e pornografia digital, o cyberbullying e a violência online. Tá, eu queria falar sobre esse ponto principal. O cyberbullying, ele acontece não no Brasil, mas mais fora do Brasil. Alguns adolescentes americanos, eles costumam filmar certas atitudes, brigas em ruas, violência dentro de casa, criticando os colegas dentro da sala de aula e espalhando para toda uma turma, seja no YouTube, seja nos celulares, seja através do Facebook, até Orkut, gente, pra vocês terem ideia. E a violência online. O que seria a violência online? Seria as frases, digamos assim, bastante agressivas com os seus colegas. Um exemplo foi de um americano que ele fez um vídeo todinho xingando um colega na sala de aula só porque o colega era negro. Crioulo, macaco e tudo mais. E isso acabou gerando processo. Por quê? Porque essa internet não foi bem utilizada e esse adolescente ele não teve a consciência de estar usando corretamente. Além disso, outro risco seria o acesso facilitado à ilegalidade e a crimes cibernéticos. O que seria, muitos adolescentes nos Estados Unidos também, eles costumam entrar em sites do próprio governo e procuram saber de identidade, CPF, cartão de crédito, tudo quanto é coisa de um indivíduo, para estar reutilizando esses recursos na sociedade. Ou também seria a confusão entre o mundo real e virtual com danos mentais. O que seria isso? De tanto o adolescente ficar 24 horas por dia dentro do quarto, ele acaba adquirindo uma identidade para ele si. Ele cria duas personalidades, o que seria o transtorno bipolar. De uma forma, ele tipo assim, no mundo real, ele vai agir
normalmente com os colegas dele, mas no mundo virtual ele pode se tornar outra pessoa. Ele pode ser o agressor ou pode se tornar o agredido, eu vou colocar assim. E ele pode estar também criando uma personalidade diferente no modo de tratar as pessoas. Fingir ser uma pessoa que não é. Está passando informações daquilo que ele não é. Bem, eu vou estar colocando aqui alguns argumentos que, na verdade, vai complementar o que ela falou, na verdade. E os argumentos que eu vou usar aqui é para basear que a juventude digital é sim um retrocesso. Muito bem. Para começar o nosso argumento, eu queria direcionar aqui as seguintes perguntas. Perguntas que a gente pode estar fazendo para nós mesmos. Por quê? Porque a gente fazendo, a gente vai responder e vai ver que ela vai chegar a uma resposta só. Que é que a gente nunca vai saber realmente quem está por trás da internet, por trás de um perfil qualquer que foi criado. Com quem se relacionam esses jovens que estão nas redes sociais? Seria essa fonte segura? E seriam esses relacionamentos estabelecidos com pessoas confiáveis? E quem são as pessoas às quais se relacionam os jovens ao navegar na rede? Então a verdade é a seguinte, que essas perguntas, a gente nunca sabe quem está por trás de um perfil. Porque hoje é muito fácil criarmos um perfil no Facebook ou outras formas, é muito fácil criar um perfil falso. Qualquer um pode criar. E geralmente a gente pode cair em grandes armadilhas, a gente pode estar conversando, achando que está conversando com uma pessoa, e na verdade a gente pode estar conversando inclusive com um criminoso, colocando a vida da gente, da família ou dos amigos que estão em volta em perigo. Porque a gente não sabe com quem a gente está se relacionando, com quem a gente está passando essas informações. Eu vou falar agora, sobre as perguntas. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o que está presente na internet. O que está presente na internet? Olha, está presente na internet a pornografia, está presente na internet a invasão de privacidade, está presente na internet blogs que incitam e cultuam, inclusive, valores duvidosos. Nesses valores duvidosos, inclusive, o racismo. A gente vê muitas das vezes as redes sociais usando o racismo como forma de humor. A gente vê muitas das vezes, às vezes uma coisinha que se parece tão engraçada, que na verdade está sendo usado ali como racismo, preconceito ou outra coisa. Então, isso está presente na internet. Então, o que nós temos mais? A gente tem também os sites de relacionamento. Esses sites de relacionamentos, como eu já falei um pouquinho aqui sobre ele, o que acontece? Os conteúdos deles, eles são criados pelas próprias pessoas que se comunicam. Ou seja, se elas são capazes de criar os seus próprios conteúdos, que são participam de um diálogo comum, porque ali convergem suas necessidades e interesses. Então, o que eu quero dizer aqui? É o que eu falei, que eu vou fazer questão de repetir. Que eles podem simplesmente colocar um nome, inventar um nome, e colocar lá, e pegar informações de certas pessoas, até mesmo você, uma pessoa próxima, ter alguns dados, porque a partir do momento que você vai conversando com uma pessoa na internet, geralmente muitas pessoas passam a confiar nessas pessoas e geralmente passa aonde mora, passa endereço, tudo certinho, que pode estar sendo armado com isso uma cilada e futuramente pode trazer um grande problema. Como eu falei da pedofilia, nós temos aqui, inclusive, uma parte de um depoimento, que eu vou estar lendo um pedacinho logo mais à frente, do diretor da Unidade de Polícia Estratégica da OSS, e organização da conferência, e organização de uma conferência que aconteceu. E ele deixou um depoimento assim, que eu vou estar falando dele mais à frente, que fala justamente sobre a pedofilia. E a pedofilia hoje, através da internet, ela movimenta hoje milhões de dólares em todo o mundo. Ou seja, é muito fácil hoje os pedófilos se encontrarem na rede social. Eles têm uma facilidade muito grande. Por quê? Porque é difícil para a polícia atuar nesse meio. É difícil para a polícia porque
eles podem, como eu já falei, estou falando novamente, eles podem criar um perfil e é muito difícil. A polícia, quando vê isso, ela vai naquele perfil. E quando eles veem, na verdade, aquele perfil é um perfil falso que nunca existiu. E aí acontece, muitas das vezes, pedofilia, a pornografia e pornografia infantil também, que é um grande problema que a gente tem na internet. Inclusive, aqui a gente tem algumas folhas aqui que tem alguns argumentos. A pornografia infantil e pedofilia na internet vitimam crianças de menos de 3 anos. Para especialistas da rede mundial de computadores, facilita crimes. Então, tá claramente aí, a gente está claramente mostrando aqui que a juventude digital é um retrocesso. Por quê? Porque um crime desse, da forma que é esse crime, a gente sabe como que é, a brutalidade que é, a gente vê que na rede social é muito fácil estar praticando esse crime. E é muito difícil de estar identificando quem pratica os tais crimes. E também, igual eu estava falando sobre o depoimento do diretor de polícia estratégica, ele disse, em um pedacinho do seu depoimento, ele disse o seguinte: o que mais preocupa é que quando conseguimos prender os suspeitos, as fotos que encontramos são de crianças muito jovens. 19% das imagens descobertas recentemente pelo Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e exploradas nos Estados Unidos são de crianças de menos de 3 anos de idade. Alerta Tim Delvecchio é o nome dele. Então, ele coloca isso com uma preocupação muito grande, porque como ele é o diretor de unidade de polícia estratégica, ele sabe a dificuldade que é para encontrar esses criminosos. E quando eles são encontrados, coisa rara que isso acontece de se encontrar, mas é muito difícil, geralmente é isso aqui, ó, a pedofilia, que são casos de crianças que é inadmissível a gente ver aqui crianças de 3 anos sofrendo abuso, sofrendo da pedofilia. Sem contar no crime organizado, que é usado também as redes sociais, a internet, para praticar os crimes organizados. Inclusive, complementa algumas das partes que ela falou aqui. Os golpes, que hoje é a coisa mais fácil do mundo hoje, é você cair em um golpe da internet. Você abre um site, hoje inclusive você abre a primeira página do Google e tá lá, aparece um anúnciozinho, você ganhou isso, você ganhou aquilo. Então, muita gente se deixa levar por isso e cai em um golpe que às vezes é um golpe para a vida toda. E perde dinheiro no banco, às vezes usam o nome das pessoas, as pessoas que às vezes preenchem uma ficha ali com cadastro, com todos os seus cadastros, todos os seus dados, CPF, usa até cartão de crédito, número de conta bancária. Então, eles costumam aplicar um golpe muito grande nessas pessoas. E isso hoje tem acontecido de forma fácil, porque as pessoas têm caído mesmo nesses golpes. Então é um problema também. Outro problema que a gente tem em relação à internet é o vício. Muitas pessoas viciam realmente na internet, se tornam totalmente dependentes da internet. Não conseguem se concentrar em nada a não ser algo relacionado à internet e redes sociais. Esse é outro problema que a gente encontra, o vício. E uma coisa que é inadmissível, vou usar essa palavra inadmissível de novo, é a perda de amor entre as pessoas. Por quê? Porque hoje as pessoas acham muito mais fácil estar sentado em frente ao computador conversando uma com a outra do que simplesmente sair de sua casa para estar indo até a casa da outra pessoa, estar dando um abraço, estar dando um aperto de mão, estar conversando pessoalmente com a pessoa. Hoje é muito mais fácil as pessoas estarem em casa conversando, coisa que pode trazer até mesmo doenças, porque a pessoa fica parada, então pode trazer da pesquisa que nós fizemos aqui, pode causar inclusive depressão. A internet, de tanta pessoa ficar presa naquele mundo, por quê? Porque a internet ela cria um mundo que não existe, um mundo virtual, um mundo que não existe. É um mundo que as coisas acontecem, mas que na verdade nunca existiu e não existe. Que só é usada para golpes e outras coisas. E complementando aqui, ela falou sobre os crimes cibernéticos, que a gente pegou aqui também alguma coisa relacionada aos crimes cibernéticos, que é muito praticado, igual eu falei no início, que é passado
a gente passa nosso contato e várias outras coisas. Ó, vou ler um pedacinho aqui. Grande parte das pessoas contam com o vício como aliado, o qual faz com que a pessoa não se alimente corretamente, passe grande parte do dia em frente ao computador, perca noites de sono e tenha uma vida sedentária. Então, essa parte é uma parte que fala sobre o que eu falei da pessoa ficar o tempo todo em frente ao computador. E os crimes cibernéticos são aqueles que a Rafaela citou aqui, que através da rede social eles conseguem fichas das pessoas e podem fazer também, pode usar essa rede social, inclusive, para sequestro e outras coisas. Então, essa é uma partezinha da nossa defesa aqui da juventude digital, que é o retrocesso. Sem contar a escrita, que torna os jovens de hoje, às vezes, que abreviam muitas coisas. Então, isso vem, a língua portuguesa vem perdendo muito com isso, porque muitos jovens têm, inclusive, sido desclassificados de alguns concursos, prova do Enem, porque justamente por usar essa forma de escrita, a forma errada. Por ter o costume de abreviar as coisas, tem abreviado em concursos e outras coisas. Esse é basicamente o nosso argumento para estar defendendo a nossa ideia que a juventude digital é um retrocesso. Complementando um pouco do que ele disse, esse vício ele causa riscos à saúde. O que seria esse risco à saúde? Seria ter uma vida sedentária, esquecer das suas necessidades físicas, desrespeito aos pais, chegando a uma agressão verbal ou física, causada e também é causada pelos jogos de lutinha ou pelos jogos de armas e pela obesidade, que muitas pessoas, de tanto elas ficarem presas dentro de casa, elas acabam adquirindo assim, um peso maior. Por quê? Porque vive em frente ao computador, vive comendo, então vai ficar mais assim, ela vai ter tendência de engordar, ter a obesidade. Outra questão também é o problema auditivo, que é causado pelos celulares, que também causa o problema visual. Ou seja, quando a gente está com fone de ouvido, muitas pessoas têm mania de ouvir o volume colocar o volume no último volume mesmo, ficar ouvindo o dia todo, a semana toda, e não ver que isso está prejudicando a audição dela, mas também a visão. Por que a visão? Porque a gente fica 24 horas por dia na frente do computador e na frente do celular. Causa também tilt, que a gente fica o dia inteiro mexendo no computador, assim, você pode perceber que tem pessoas que têm mania de ficar assim, pessoas que têm que mexer a mão. Por quê? Porque é um vício. E se ficar, eu falo mesmo, foi feito pesquisas, se uma pessoa que é viciada mesmo tentar ficar um dia sem celular, não vai conseguir. Por quê? Porque ela tem tendência de ficar mexendo com os dedos, mexendo com o celular, então ela tem que estar conectada àquilo 24 horas por dia. O que é prejudicial, porque muitos têm tendência de levar o celular para dentro da sala de aula, ficar mexendo e não prestar atenção na aula. Ou seja, essa questão faz com que o aluno crie um déficit de atenção. Na hora de fazer uma prova, ele não vai conseguir se desenvolver direito por causa desse problema. Foi feito registro de 1.500% no número de imagens por pornografia infantil na rede mundial desde 1997. Hoje estima-se que haja o dobro, devido aos cálculos da Organização Internacional ESPAD. O que também foi feita uma pesquisa em que os que mais usam a internet, as redes sociais, são os brasileiros. São os que mais dão lucro para o exterior. Por quê? Porque a gente entrando na rede social, quem vai estar lucrando são os que criam essas redes sociais. São os que criam essas novas tecnologias. E eu queria só citar um caso de pedofilia que realmente aconteceu. Tá aqui. Jovens filmam sexo com o menor no celular e espalham. 5 rapazes maiores de idade mantiveram relações sexuais com uma menina de 15 anos, em Sertãozinho. Um deles filmou as cenas e depois repassou para os celulares dos amigos. Há uma semana, as imagens foram colocadas no YouTube, site de compartilhamento de vídeos na internet, e virou comentário do dia em rodas de amigos da cidade. Todo mundo só sabe falar desse vídeo. Mulher, homem, novo, velho, todo mundo quer ver, todos são conhecidos na cidade, afirmou uma amiga da turma. O vídeo tem 16 minutos e mostra rapazes se revezando para manter relações sexuais com uma adolescente. Tudo foi feito entre
decide colocar uma cueca na cabeça e finge que está tocando uma guitarra para a câmera do celular. 4 deles têm namorada. Elas não largaram e falaram que ficaram bravos com a menina, disse um adolescente que tem o vídeo no celular. Ele repassou as imagens para todos os amigos, por isso que espalhou. Primeiro, foi um passando para o outro, pelo celular. Depois, tivemos a ideia de colocar na internet, e aí todo mundo pegou. Amigos do jovem disseram que eles não estão preocupados com a repercussão das imagens. Eles acham que logo o povo esquece e não fala mais nisso, afirmou um amigo dos rapazes. Já o adolescente colocou na página do Orkut dela a seguinte frase: se arrependimento matasse. Amigos delas disseram que ela pretende tocar a vida em frente, sem se preocupar com os comentários da população. Ela disse para a gente que não vai deixar de viver por causa disso, afirmou uma colega da escola. 2 rapazes foram procurados pela reportagem, mas não quiseram dar declarações. A mãe da menina não foi localizada. O caso foi parar no Conselho Tutelar da cidade, que ouviu os adolescentes e a jovem, e encaminhou o relatório ao Ministério Público. A menina disse que não foi estrupada e que manteve relações sexuais com os garotos porque quis, mas ela é menor e isso poderia ter acontecido, afirmou Brás Carmona, conselheiro tutelar. Segundo a advogada Ana Paula Vargas de Mello, especialista em direitos da criança e adolescente, os jovens podem ser punidos criminalmente. O consentimento não exime os adultos das responsabilidades penais e civis. Eles terão que responder por isso. Se incriminados por corrupção de menor, por exemplo, os rapazes podem pegar de 1 a 4 anos de prisão. Ou seja, houve o crime cibernético, houve o cyberbullying, houve sim a pedofilia, porque logo depois houve uma reportagem que ela realmente confessou que ela só manteve relações sexuais com eles, porque ela não poderia estar saindo do quarto. Ou seja, houve 3 tipos de violência contra ela, o que prejudicou muito ela. Tanto é que ela teve que mudar de cidade. A mãe dela sumiu, então a mãe dela abandonou ela porque a vergonha foi muito. Então, o que pode-se dizer? As redes sociais são sim um grande perigo. Sem a orientação dos nossos pais, a gente, desculpa o palavrado, mas tá ferrado, porque vai se ferrar mesmo. E contando que a gente precisa sim de uma pessoa do nosso lado para estar nos vigiando. Tanto é que pais hoje em dia estão criando programas em que, quando chega uma mensagem no site, no Facebook, no MSN do filho, vai parar no computador do pai, onde ele vai saber o que vai estar acontecendo. Só que alguns filhos não sabem, já outros que sabem e aprovaram esse programa. Por quê? Porque vai estar ajudando os filhos, vai estar seguindo o conselho. É só isso. Bom, agora os 2 grupos terão um tempo para estar contra-argumentando no dia seguinte, né? Vocês vão estar analisando o que cada um falou. Eu quero que vocês agora realmente vai ser o debate nessa contra-argumentação, onde um fala, o outro dará sua opinião contrária. Não é uma discussão como foi até agora, vocês expôs a ideia baseada em pesquisas. É isso, tudo tem seu lado positivo, tudo tem seu lado negativo, né? Usaremos e usemos com consciência que tudo dá certo. Mas de qualquer forma, eu quero agora a contra-argumentação dos 2 grupos e na próxima aula nós iremos debater. Palmas para vocês.